os 3 maiores mitos do swing trade e o que realmente importa antes de entrar na operação e para fazer dinheiro no mercado nessa modalidade, que é uma das mais assertivas e uma das mais promissoras no trade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, trader profissional e também criador de indicadores. Hoje você vai aprender aqui o que é o Swing Trade, quais são os maiores mitos do Swing Trade e o que realmente ali importa para você fazer suas operações de forma muito bem sucedida. E quando eu falo muito bem sucedida, são operações que realmente dão dinheiro para você no trade. O que eu ensino aqui para você é sempre operar com assertividade. Então existem técnicas no mercado, existem maneiras para você fazer uma operação mais lucrativa, sem fazer você passar o dia inteiro ali usando o gráfico, ou seja, de 9 da manhã até as 5 horas da tarde, fissurado na tela, esperando o momento para entrar ou sair de uma operação. Isso daqui você não aprende aqui nesse canal, você não vai aprender isso aqui comigo. O que você vai aprender aqui comigo é fazer dinheiro com liberdade, para conquistar sua liberdade financeira, liberdade geográfica e também liberdade de rotina. É você utilizar 1 hora no dia, 1 hora na semana, para identificar as entradas, as melhores oportunidades no trade e fazer dinheiro. E o resto da semana fica livre. E nessa aula aqui é exatamente para isso. Vou mostrar aqui os 3 mitos que falam do swing trade, que realmente é por falta de conhecimento. E isso tenho certeza que vai ajudar você. Então fica até o final, já curta esse vídeo aqui para que ele tenha maior alcance e ajude muito mais pessoas a fazer dinheiro no mercado. E lógico, para você não perder nenhuma aula, já se inscreve aqui no canal. Mas por que existem mitos no swing trade? Geralmente é por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento sobre alguma coisa, o que você faz? Você inventa, você fala alguma coisa que acha, então aquilo acaba se tornando verdade para uma outra pessoa. E essa outra pessoa vai ali e espalha essa falta de informação, essa falta de conhecimento. E às vezes não sabe nem mesmo diferenciar do que é o day trade, o que é o swing trade, o que é um position trade, o que é o buy and hold, que é aquelas operações de longo prazo, investimentos de longo prazo. Mas o importante você saber é que o swing trade é uma estratégia única, é uma modalidade única, em que você utiliza ferramentas ali para aproveitar uma forte tendência que dura alguns dias. E essa forte tendência que dura alguns dias é que traz um grande retorno para você. Geralmente quando você opera ali todos os dias, compra e vende para encerrar uma operação em um dia, ou seja, no mesmo dia, você pode até mesmo ter uma alta rentabilidade naquele dia. Mas e ao longo do mês? E ao longo da semana? Você realmente fecha positivo? Bom, no swing trade é possível, porque você faz poucas operações durante o mês, dá mais ou menos aí umas 7, 8 operações ao longo do mês. Você pode operar alavancado, então aquele mito de que no swing trade só opera à vista, isso é mentira. Você pode operar alavancado sim, você pode ter uma alta rentabilidade operando alavancado, mas no primeiro momento eu recomendo que, como eu também comecei, é operar no mercado à vista. Você começa um pouco, vai pegando confiança, utiliza tempos gráficos maiores, utiliza médias móveis de 20 períodos, 200 períodos, que te ajuda a identificar a tendência com mais facilidade. Tem aulas minhas aqui no canal gratuitas para você aprender a utilizar vários indicadores e várias ferramentas para ditar pontos de entrada, saída, inclusive a tendência com muito mais facilidade. Se você está começando no mercado agora, ou inclusive se você já tem certa experiência, tem muita experiência, está há anos tentando viver do mercado, mas ainda não vive do mercado, tenho certeza que essas aulas aqui vão ajudar você a ficar 1, 2, 3, 100 passos aí mais perto de viver no mercado financeiro. Um mito que sempre aparece é que o swing trade ele é uma versão estendida do day trade. Ou seja, vamos supor que você está entrando aí no day trade no gráfico de 5 minutos e você identificou uma entrada. Então você efetuou uma entrada lá no day trade, no mini índice, no tempo gráfico de 5 minutos, bacana. E você viu que a tendência está continuando. Aí você não fecha a operação e você quer dormir posicionado com essa operação. Só que você permanece no tempo gráfico de 5 minutos. É um dos maiores erros que você pode cometer. Se você opera no day trade com tempos gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, já se prepara para uma assertividade em máxima de 28%, não mais do que isso. Eu desconheço qualquer trader que tenha aí uma assertividade acima de 28% no final do mês. Você, para ter uma grande rentabilidade ali no day trade, você precisa ter um gerenciamento de risco muito mais robusto e um capital grande para gerenciar essas operações. No swing trade,
já se torna um pouco mais fácil, porque você pode operar de vários ativos ao mesmo tempo, você tem poucas operações a serem feitas durante o mês, mais ou menos 8, no máximo 9 operações ali. Quando o mercado está muito bom, quando o mercado está excelente para fazer as operações, no mercado brasileiro, você pode encontrar até 3 operações no mês. Então você vai ficar posicionando ali em pelo menos 2, 3 operações, pode ficar posicionado em quantas operações aí o seu capital permitir, mas sempre de acordo com a tendência. No day trade, você vai utilizar tempos gráficos menores. Então, para você dormir posicionado, ou seja, estender para o swing trade, você teria que aumentar para o tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário, para você surfar essa forte tendência. Porém, quando você muda de um tempo gráfico de 5 minutos para um tempo gráfico de um dia, por exemplo, ou seja, tempo gráfico diário, basicamente seu trade desconfigura totalmente. Você muda de uma modalidade para outra. É a mesma coisa se tivesse um swing trade e do nada o preço do ativo cai e eu simplesmente, não aceito perder, vou deixar para o buy and hold, vou deixar para o longo prazo. Isso não é uma estratégia eficaz, porque você está modificando o seu gerenciamento de risco. Então, no swing trade, é uma modalidade única. Se você entrou num tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário, entrou focado para fazer o swing trade, é no swing trade que você deve permanecer. Porque se você descaracterizar, ou seja, retirar o stop daquela operação para querer transformar para um investimento de longo prazo, ou seja, vai ter uma rentabilidade só daqui a um ano, 2 anos, isso se você achar que realmente vai ter, se você tiver plena certeza, você vai estar com seu capital preso ali por 1, 2, 3, 5, ou inclusive pode não ter aquela mesma rentabilidade ou não pode recuperar aquele dinheiro perdido porque o preço continua caindo. O que muitas pessoas fazem é, vou entrar aqui porque o preço está subindo, aí o preço sobe, né? Em vez de você realizar o lucro aqui, aproveitando que já deu mais de 10% de lucro no trade, o preço vai ali e cai porque você não quis aceitar que você poderia realizar o lucro, ou seja, você queria mais, entrou a ganância e não a técnica. O preço volta a cair, ou seja, ficou abaixo da sua entrada. O que algumas pessoas fazem, ou seja, pessoas que não têm conhecimento técnico, deixa para o buy and hold. Para o longo prazo, de repente, ele volta. Bom, às vezes não voltam. Você pega aí um monte de ações do Brasil que não voltaram para o patamar de preço que deu de entrada em muitas operações no passado. Ou seja, tem pessoas de 2, 3, 4, 5 anos com capital preso ali, sem realizar nada, teve prejuízo de 10, 50% numa operação, como muitas ações aqui que eu já falei, inclusive em aulas passadas, e até agora não voltou para o patamar. Ou seja, o importante é você seguir a modalidade. Deu prejuízo na operação, é um prejuízo controlado, porque você utiliza o stop. Você, antes de entrar na operação, você já identificou o stop na operação, o valor máximo de perda. Lá na aula passada, eu mostrei para você o que é preciso para você entrar na operação, ou seja, todo o planejamento estratégico que você pode utilizar. Pega lá, anota tudo o que eu falei para você utilizar na sua próxima operação. É um erro que todo mundo comete quando está iniciando no mercado. Eu cometi quando estava iniciando no mercado. Você que está iniciando no mercado vai cometer, porque não é possível iniciar sabendo de tudo. Você vai iniciar pelo conhecimento. Pega as aulas aqui no canal, estuda essas aulas aqui no canal, acredita que está seguro, parte para uma conta demonstração. Aqui no TradingView você pode fazer isso. Logo depois, viu que na conta demonstração já está tendo um grande retorno, aí sim você começa com pouco dinheiro no swing trade e não com muito dinheiro. É um degrau de cada vez. Você não vai dar um pulo para subir 2, 3 degraus ao mesmo tempo. É um degrau de cada vez. É um passo a passo. Garanto a você, quanto menos esperar, você vai estar ganhando muito dinheiro no trade, mas desde que você siga um passo a passo. Como ainda no day trade, tem pessoas aí que fazem 2, 3, 4, 5, 10 operações aí num dia. Lógico que quando você faz muitas operações, aí acaba se transformando no scalper, que são aquelas operações de milissegundos. Mas no day trade, você faz aí 2, 3 operações no dia para manter uma rentabilidade aí média, o que é mais difícil. No swing trade, você vai fazer 1, 2 operações na semana, 3 operações na semana. Ou seja, você trabalha menos, tem a chance de ganhar muito mais, porque você opera com tempos gráficos muito mais assertivos, mais fáceis de operar, e você fecha no final do mês com uma assertividade excelente, um ganho excelente. Isso é importante para você, porque melhora a sua autoestima nas operações e faz você ganhar experiência de uma forma muito mais acelerada. Porque lá no day trade, quando você perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, é uma instabilidade emocional muito grande. Você não vai saber lidar com isso. É muito difícil alguém saber lidar com isso. Eu operei day trade já 10 anos atrás, quando iniciei no mercado. Vi que realmente não valia a pena, o estresse é muito grande.
Fui comparar com o swing trade, comecei a fazer o backtest necessário no swing trade. Vi que a rentabilidade é muito maior no swing trade, consigo uma taxa de assertividade de 60% a 70%, em períodos ruins 45%, mas é uma excelente assertividade, enquanto no período melhor do day trade, no máximo 28%. Então, na época, eu constatei que não valia tanto a pena assim operar no day trade, se eu tinha o swing trade ali, uma excelente ferramenta em mãos. E é com isso que eu opero já há cerca de 10 anos, é isso que eu ensino, é isso que eu trabalho, é com isso que eu faço dinheiro no mercado, é com essa única modalidade. E lógico que também tenho medo de achar que tem que monitorar o mercado a todo momento. Não precisa. No swing trade você vai identificar tempos gráficos maiores, a entrada na operação, inclusive o stop na operação. Como eu ensinei lá na aula passada. Eu garanto que você não vai se arrepender de dar uma olhada. Termina essa aula aqui, anota tudo o que você precisa e depois vai lá no canal e dá uma olhada na aula passada. Isso daqui, ó, antes de entrar numa operação de swing trade, que é você utilizar tempos gráficos, por exemplo, diário, né? Isso vem aqui, ó, Bitcoin. Bitcoin que deu uma excelente alta aí na última semana. No Bitcoin, tendência de alta. Ok, bacana. Mas aí tem oportunidade para entrar aqui? Talvez aqui, uma entrada aqui, mas você vai buscar um alvo pequeno, bem aqui em cima. Quando você utiliza o tempo gráfico diário, você está utilizando a estrutura e não apenas um candle aí como no day trade que muitas pessoas gostam de operar. No swing trade você utiliza basicamente esse padrão aqui, que geralmente tem rentabilidades acima de 10% por trade. Ou seja, esperou alguns dias para formar esse padrão, define a entrada, define o stop da operação e o alvo de ganho, que é o take profit da operação. Tendo tudo isso aqui, você automatiza na sua corretora. Vai lá na sua corretora, coloca lá a entrada, preço de saída no take profit e o stop loss na operação, que é aquele limite de perda que você pode ter, e deixa o trade seguir. O que pode acontecer depois que você fazer isso? Acionar a entrada na operação e você seguir aí, o preço seguir para a tendência de alta e atingir o seu lucro na operação. O preço pode entrar na operação e logo depois criar aí um sinal de reversão de tendência, que é o morro duplo, aí você sai da operação com uma perda controlada, ou você não entra na operação, o preço simplesmente lateraliza, não pega a sua entrada e o preço fica lateralizado. Então logo depois você vai lá e cancela a ordem na sua corretora. Isso daqui, para tudo isso aqui se cumprir, leva alguns dias, leva 2, 3, 4, até uma semana para dar uma entrada ou cancelar a sua entrada na operação. Ou seja, vai ficar uma semana preso olhando o gráfico? Lógico que não. Você vai pegar ali 1 horinha, 2 horinhas na semana, no máximo isso, e vai ver ali como é que estão as suas operações. Vale a pena em cancelar uma ordem, você vai entrar numa próxima oportunidade, vai entrar num outro ativo. Então isso daí dá para fazer de forma muito mais rápida, uma vez por semana. Ao invés de ficar caçando oportunidade, até mesmo procurando onde não tem uma oportunidade, todo dia, toda hora no mercado. Não vale a pena. Você está no mercado financeiro, não é para trabalhar para o mercado financeiro, é para fazer dinheiro no mercado financeiro. Mas não é porque é uma modalidade mais simples para operar que você não precisa estudar. Você precisa sim saber sobre suporte e resistência, ou seja, resistência do preço, suporte no preço, porque geralmente quando aparece uma resistência ou um suporte, os padrões tendem a se repetir no futuro, ou seja, se o preço aqui apresentou uma resistência, logo em seguida, se romper, pode aparecer um suporte, aí é uma entrada na operação. Ou seja, tem várias técnicas de entrada e saída no swing trade, que lógico são muito mais simples, muito mais fáceis aí, mas requer estudo. E é esse estudo que você aprende aqui no canal. Bom, agora é só você curtir esse vídeo aqui, compartilhar com quem você acha que precisa e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até a próxima aula.